Seja muito bem-vindo nessa aula extremamente especial, incrível, onde a gente vai falar sobre um assunto muito importante para mim, para você, para todos nós que somos da área da beleza. Não importa se você é bem pequenininha, trabalha sozinha, se você tem um salão com uma, duas, três pessoas, ou se você tem um salão com muito mais colaboradores, assim como eu. O que você vai ver aqui nessa aula é uma maneira muito simples, fácil e eficaz, porém escondida para a maioria dos salões de beleza, para a maioria dos profissionais da beleza, que é o quê? Como encher a agenda, como ter uma agenda cheia. E assim, ó, quando eu falo de agenda cheia, eu quero que você entenda que eu não estou falando simplesmente assim, eu tenho algumas clientes essa semana, eu tenho algumas clientes a semana que vem. Não, é agenda cheia, agenda que realmente sustente a tua família, sustente o seu estilo de vida, que te dê, sabe, essa sensação real, verdadeira, de dinheiro no bolso. Quando a gente fala, quando eu aqui falo de agenda cheia, eu quero dizer para você que é possível você ter uma agenda em que te garanta um sustento real, dinheiro de verdade, tá? Ou seja, um sistema que coloque o cliente na sua agenda todo santo dia. E eu não estou falando apenas de conquistar cliente novo. Eu estou falando que tem um processo, existe uma rotina, e é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Como funciona essa rotina? Você não fica assim, louca para saber o que os grandes salões, a pessoa que tem algum profissional que você conhece, algum salão que você conhece, que consegue ter cliente todo dia, você passa na frente, assim, você vê aquele monte de carro, você fala assim, como que essa pessoa faz? O que acontece? E isso, infelizmente, fica escondido, assim, a sete chaves, apenas para aquelas pessoas que são grandes, que descobriram algo a mais, que descobriram o segredo. Mas, tudo bem, eu vou desvendar ele aqui hoje, você vai entender todo esse processo. Bom, eu não sei se você me conhece, inclusive já coloca aqui no chat para mim, se você me conhece, se você sabe quem eu sou, eu quero saber, tá? E quero saber também da onde você é. Então já coloca aqui para mim que eu quero ouvir tudinho, tá? Bom, eu vou falar rapidamente quem eu sou, se você ainda não me conhece, se você nunca me viu antes. O meu nome é Poliana Siquieri e eu sou cofundadora da Cera Marroquina. Por que cofundadora? A Cera Marroquina, ela foi fundada, né? Eu e o meu marido, o Cides de Souza. Só que o Cides, infelizmente, e essa é uma outra parte da história que eu posso contar para você depois, um dia que a gente se conhecer mais, ou até em alguns dos meus treinamentos ao vivo. O Cids, infelizmente, em 2018, ele veio a falecer de câncer. Foi uma perda muito, muito dolorosa para a gente. Mas uma coisa muito importante foi que, apesar do Cids passar por esse processo, ele faleceu muito rápido, em apenas 3 meses. O fato da gente ter escolhido, há muitos anos antes, ter uma vida diferente, o fato da gente ter pegado essas duas mãos, assim, sabe? E bater na mesa e falar: basta, basta, não dá mais para viver nessa miséria, não dá mais para viver essa vida que a gente está vivendo. As coisas não estavam indo bem, as coisas estavam indo terrivelmente péssimas. A gente não estava dando dinheiro para pagar nossas contas. E graças a gente ter tomado essa decisão lá atrás no nosso salão, quando ele se foi, a gente ficou com um legado maravilhoso, com um legado lindo, transformando vidas, nossos salões crescendo, prosperando. Inclusive, foi o salão que sustentou todo o tratamento dele que a gente fez para uma medicina integrativa, para uma medicina cara, uma medicina realmente extraordinária. Então, eu sempre sou extremamente grata a essas decisões que a gente tomou. Então, eu vou dizer para você uma coisa assim, ó, de verdade, de verdade. O melhor dia para ter começado a entender tudo isso que eu vou te contar hoje foi 10 anos atrás. Mas o próximo melhor dia é hoje. Então, parabéns pela sua decisão de estar aqui comigo hoje, tá bom? Parabéns de verdade. Eu honro a sua presença aqui. Hoje a gente vai falar de todos os pilares e todo o processo que acontece por trás de um salão cheio. Eu vou te mostrar toda a lógica disso. Pô, eu trabalho sozinha. Serve para mim? Claro, meu amor. Eu também comecei sozinha. Eu também comecei do absoluto zero, absolutamente sozinha. E eu só cheguei onde eu cheguei hoje, com centenas de colaboradores, porque eu dei o primeiro passo, começando sozinha. Mas, se você já tem colaborador, você quer entender como encher a agenda dessas pessoas também, você também está no lugar certo, porque eu também me tornei especialista nisso.
tá? E a gente vai começar aqui e eu vou falar para você assim, ó. Eu vou entregar para você hoje já estratégias para você praticar. Sair daqui hoje praticando. Não vai ser aquele tipo de aula que eu vou ficar aqui falando um monte de coisa e depois você fecha o seu celular e vai para casa e você não sabe o que fazer. E você vai falar assim, e agora? Como que eu aplico o que a Poliana me ensinou? Como que eu aplico o que ela me disse aqui? Não tem como, né? Então, eu vou explicar e vou te dar ferramentas, vou te dar aqui já formas de você iniciar a fazer o que eu ensinou, que eu vou ensinar aqui nessa aula hoje, já com estratégias. Então, fica aqui para a titia Folha até o final, tá bom? Mas, como eu estava dizendo, o Cid faleceu, a gente ficou com um salão maravilhoso, extraordinário. A verdade é que a gente saiu de um salão miserável, onde a gente não tinha dinheiro para pagar nossas contas, para um salão milionário em apenas 5 anos. E eu vou contar esse processo de como tudo isso aconteceu e quais foram as descobertas que nós fizemos, tá? Então, o que está acontecendo? Você precisa de entender que a fonte de todos os seus problemas hoje, Poli, eu não tenho dinheiro. Poli, as coisas estão difíceis, eu estou pensando em desistir. Poli, eu não sei como lotar a agenda da minha colaboradora. Eu coloquei pessoas aqui para trabalhar. Eu tenho a agenda cheia, porque isso acontece, né? Quando você já se torna um salão mais referência, você se torna, vamos dizer assim, uma profissional requisitada, que esse é o primeiro passo, né? Então, você se torna uma profissional requisitada. Depois de se tornar uma profissional requisitada, todo mundo quer você. Todo mundo quer saber o que você faz, como você faz, quer ir te conhecer, quer conhecer seu salão. E aí a sua agenda fica muito lotada e você acaba tendo que contratar colaboradores. E aí você começa a enfrentar um outro problema. Como que eu coloco clientes na agenda desses colaboradores? Na verdade, pergunta como que eu sei disso, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então tá, eu tenho muita cliente, eu sou uma profissional super requisitada. Não era uma profissional que não era nada requisitada, não era conhecida, ninguém sabia da minha existência, ninguém sabia dos meus trabalhos. Depois eu me tornei uma profissional requisitada. Depois eu comecei a ter colaboradores, porque eu precisava, eu comecei a não conseguir atender meus clientes. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia replicar o que eu fiz comigo para as minhas colaboradoras. Então, eu precisei de um outro nível de conhecimento. E aí, depois, a gente ficou mestre nisso, e aí as coisas funcionaram. Mas o maior problema que você tem hoje, se você está enfrentando um problema financeiro, não importa. A fonte desse problema é a falta de cliente. E eu preciso de falar uma verdade para você, Teodora, que é o seguinte: você está fadada ao fracasso se você não tomar cuidado. Porque em pouco tempo, ao invés de ter uma agenda cheia, um salão lotado, como você imagina, como é o seu sonho, como é o seu maior objetivo, você pode ter milhares de reais em dívida no final das contas, né? Por quê? E por que que eu sei disso? Porque é exatamente isso que acontece com mais de 50% dos salões. Não é você, é isso que acontece. Olha à sua volta, conta nos seus dedos quantas amigas profissionais você tem que realmente está ganhando dinheiro na área da beleza, que realmente tem agenda lotada. Conta aí nos seus dedos. Quantas pessoas você conhece, né? E assim, ó, tem uma coisa importante aqui. Por mais que alguns salões eles cheguem a ter faturamentos incríveis, extraordinários, extremos, com mais de 100 mil reais por mês, em média, presta atenção nesses dados, eles são reais. Em média, a cada 5 anos, 50% desses salões tendem a falir miseravelmente, parar de existir. Eu, pessoalmente, conheci centenas de donos de salões que chegaram nesse nível de ter mais de 100 mil reais de faturamento por mês e, passado alguns anos, eles estavam ali sozinhos novamente, tá? Não sei se você sabe, mas só durante a pandemia, mais de 375 mil salões faliram. Pequenos, médios e grandes portes. Pequenos que eu considero pequenos é pessoas que trabalham sozinha ou tem até no máximo 3 pessoas, tá? E até grandes salões mesmo. E a grande parte desses profissionais e donos de salão ainda não conseguiram se livrar das dívidas que eles acumularam em 2020. Isso é muito triste. E é de verdade, assim, ó, eu não tô aqui para te assustar nem nada.
calma, respira, porque eu quero te mostrar uma solução para isso. Você pode ter um salão que é referência na tua cidade, tá? O que que é um salão referência? Que as pessoas conhecerem o seu nome, as pessoas saberem da sua existência. Mas não apenas isso. Você vai entender que existe uma solução para você ser referência e com dinheiro no seu bolso, de verdade. Para quem está começando sozinho, está aqui na live, coloca aqui para mim. Quem está sozinho, quem já tem equipe, só para eu entender com o que a gente está falando aqui, tá? Existe um passo a passo, né? Então, primeiro você se torna uma profissional requisitada de agenda cheia, e depois você se torna um salão referência, porque é um segundo passo, tá? Agora, o que eu vou te ensinar aqui é uma forma muito incrível, porque você não vai precisar de grandes investimentos, você não vai precisar de empréstimo, você não vai precisar colocar teu nome em risco, nada disso, nada disso. Eu vou te ensinar uma forma que você pode começar hoje já a praticar e começar a ver as clientes mandando mensagem para o seu WhatsApp, simples assim. Imagina agora você, presta atenção, se você puder até fechar o olho um pouquinho assim, imaginar você sendo o maior salão na sua cidade. Ou pelo menos o mais conhecido, que todo mundo saiba que você existe. Você acredita que você teria dificuldade para contratar pessoas? Eu vou já responder para você. Você não tem dificuldade. Porque você vai passar a ser literalmente uma referência. Então, as pessoas vão querer começar a trabalhar com você, né? Agora, se você tivesse esse salão referência que eu acabei de dizer aqui, você acha que você teria dificuldade para atrair clientes? Não! Por quê? Porque as pessoas vão saber que você é uma referência, né? E isso acontece porque existe um movimento empresarial, é um movimento empresarial, aqui eu vou dar um ponto de luz na sua cabeça que você vai começar a entender como os grandes salões funcionam de verdade, mesmo sendo pequenos se você ainda é. Então, 95% dos donos de salões e clínicas desconhecem completamente esse movimento empresarial, que faz toda a diferença para você se tornar uma referência. E aí vai diminuir drasticamente todos os seus desafios que todo salão comum passa, enfrenta. É isso que você vai ver aqui hoje. É isso que você vai entender aqui hoje. Que existe um processo, uma rotina que vai fazer você sair do nível que você está hoje para um nível muito maior, através de entender uma coisa que a maioria dos donos não entende: vendas. Vendas. Você pode ser a profissional mais extraordinária do mundo, mais incrível do mundo, que sabe fazer um serviço extraordinário, mas se você não souber vender, você não sabe nada, infelizmente. Essa que é a grande realidade, tá? Então, olha só. Ah, eu tô vendo já que tem algumas dúvidas aqui aparecendo. Que eu vou fazer? Coloque a sua dúvida, tá? A minha equipe já está anotando essas dúvidas para mim. Por quê? Porque eu vou pegar essas dúvidas e vou responder em forma de vídeo, especialmente para você, e vou mandar para você lá no grupo que você já está da agenda cheia, tá bom? Então fica tranquilo, pode colocar aqui as suas dúvidas que eu vou responder depois em forma de vídeo. Eu vou começar contando agora aqui como que a gente descobriu tudo isso, como que foi essa história, de onde tudo realmente começou. E para isso eu vou te mostrar uma imagem aqui, tá? Essa imagem aqui, que você está vendo agora na tela, é a imagem, deixa eu só pegar. É a imagem do meu salão, do meu primeiro salão, de quando eu comecei a trabalhar no ano de 2000, não, na verdade eu entrei para trabalhar no salão junto com meu marido, né, o falecido marido, no ano de 2000, né? Essa foto foi tirada mais ou menos em 2001, 2002, se eu não me engano, tá? Qual que era a realidade da nossa vida nesse momento? Embora a gente tivesse, esse salão fosse num salão, num local nobre da cidade, o salão basicamente estava falido.
A gente atendia uma média de 3 ou 4 clientes por semana, se você consegue acreditar nisso. Só que a gente pagava de aluguel na época, isso lá no ano de 2001, tá? R$ 1.000 de aluguel. E esse era um valor muito caro para ela. Tanto que a gente morava dentro do próprio salão. Inclusive, eu até percebi isso agora. Se você olhar aqui, ó, nessa janelinha, aqui era o nosso banheiro, onde a gente tomava banho e tal. E aqui, assim, ó, tá vendo? Dá até pra ver aqui, ó, shampoo, condicionador e tal. Que ali a gente vivia dentro do salão. A gente não tinha dinheiro para pagar um aluguel fora o do salão. E aqui era uma sacadinha que dava pro nosso quarto, né? E a gente atendia uma miséria de cliente. Um dia, uma cliente entrou para fazer cabelo e a gente ficou muito feliz mesmo, porque o foco do salão era só cabelo nessa época, né? E a gente ficou muito feliz porque ela ia fazer vários serviços e esses serviços iam ajudar a gente a pagar o aluguel que ia vencer ali em 2 ou 3 dias, né? E o que aconteceu foi que eu estava ali lavando o cabelo da cliente, ela ia fazer tratamento, ela ia fazer mais um monte de coisa, escova e tal. Eu estava lavando o cabelo da cliente quando, de repente, a energia caiu a energia. Mas, ao cair a energia, eu escutei a voz do meu marido discutindo com alguém. Eu fui lá ver, de licença patente, fui lá ver, a verdade é que era a CPFL cortando a nossa energia, porque a gente não tinha conseguido pagar a nossa energia, né? E aquele dia foi um dia muito desafiador para a gente, desafiador mesmo, porque a gente começou a pensar se valia a pena continuar com aquilo, se não valia a pena a gente, na verdade, ir trabalhar no salão de alguém, sabe? Porque, cara, não tava dando. A gente literalmente comia macarrão, porque era a coisa mais barata que dava para comprar. A nossa vida, ela estava se desfazendo diante das nossas mãos. E era uma coisa muito triste de se ver, porque o Cids, ele já era profissional da beleza há 23 anos nessa época, né? Sim, o Cids, ele era muito mais velho do que eu, ele era 32 anos e meio mais velho que eu, né? Mas também é outra história, tá bom? Outro dia eu conto essa história também, tá? E ele estava já devastado por isso, porque embora ele tivesse crescido muito, né? Ele estava passando por uma época de fracasso total. Ele já tinha tido muitos altos na carreira dele como cabeleireiro, né? Ele já tinha sido é, é, ganhado vários campeonatos nacionais, municipais. Cara, ele era fera demais, ele era incrível. Ele já tinha viajado para os Estados Unidos, para a França, para a Europa, para vários lugares, fazendo cursos com os melhores do mundo. Ele tinha certificados assim que rodeava o salão. Ele era incrível, não dava para negar o quão incrível ele era. Mas a verdade é que a gente estava falhando miseravelmente para colocar cliente na nossa agenda. E, consequentemente, a gente estava falhando miseravelmente para colocar dinheiro no nosso bolso. A gente estava falhando miseravelmente para sustentar a nossa vida. Tanto que a gente nem pensava em ter filho, porque não cabia um filho na nossa vida. Mas naquele dia que a nossa luz foi cortada, a gente tomou uma decisão de mudar a nossa história, de tentar entender o que estava acontecendo. E foi assim que a gente começou uma busca imensa e crucial e transformadora de entender qual era o problema. E a gente descobriu que o problema era a gente não sabia, a gente sabia a técnica, a gente sabia ser excelente profissional, mas a gente não sabia como fazer para um salão ser sustentável, né? O salão, né? E mesmo que você tenha um salãozinho, um negocinho, mesmo que for na tua garagem, você tem que entender que na verdade você tem um negócio. E nenhum negócio vive sem vendas. E a gente entendia zero de vendas. A gente não tinha ideia de como fazer vendas. A gente não sabia como vender. A gente não sabia como fidelizar. A gente não sabia. E, assim, ó, o profissional da beleza tem uma soberba, tá? Eu quero falar isso para você. O profissional da beleza tem uma soberba que ele acredita que só ser bom já é o suficiente para fidelizar cliente. Meu amor, que engano, que engano. Que é um erro assim, ó. Gente, é um erro básico do profissional da beleza. É um ego tão grande de acreditar nisso, sabe? É um ego. Mas o fato é que eu não acreditava. Não, porque eu sou bom, porque eu tenho esse monte de certificado, e aí a cliente vem e fideliza.
E principalmente hoje em dia, com as redes sociais, Instagram, as pessoas bombando, as pessoas fazendo as coisas acontecendo, estarem à mostra, as coisas mudaram. Naquela época já tinha mudado. Imagina agora, se você ainda pensa que ser um profissional é o que vai fazer você crescer, esquece, esquece. Você vai fracassar. Não tem como. Não é uma realidade. Isso é uma mentira que te conta. E eu senti isso muitas vezes na minha própria pele, para te falar isso com tanta convicção. Isso não é verdade. Se fosse assim, todos os profissionais da beleza que se dedicam, que fazem horas e horas de treinamento, gastam todo o dinheiro que tem, que não tem, com novos equipamentos, deixando o salão bonito e tal, estariam ricos. E não é verdade. A maioria dos donos de salões que eu conheço, do pequeno ao gigante, muitas vezes não tem dinheiro. E por quê? Porque tem uma ponta faltando nisso. Agora, olha só, e a gente começou a entender isso. A gente se desvinculou dessa ilusão de que ser só bom profissional era o suficiente. Entende uma coisa? Ser bom profissional é uma obrigação. A cliente te paga para isso. Ponto. A gente nem tem mais que conversar sobre esse assunto. Faz sentido para você? Coloca aqui para mim se faz sentido para você. Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, tá? Eu vou te mostrar mais uma foto. Depois que a gente entendeu que existia um processo, que existia uma rotina, que existia um passo a passo, olha o que aconteceu. A gente, então, naquele primeiro salão que eu mostrei, a gente tinha 200 clientes cadastradas, tá? Quando você fala que você tem 200 clientes, não significa muita coisa, não. Por quê? Principalmente pro cabelo, a cliente vem no mês, não vem no próximo. Imagina, eu com cabelo comprido, assim, que nem o meu. Eu corto meu cabelo uma vez por ano, né? Eu até faço hidratação no meu cabelo de maneira rotineira, mas porque eu realmente me cuido. Mas quantos que se cuidam assim, né? Então, olha o que aconteceu. Depois de 2 anos e meio aplicando essas ferramentas que eu tô falando para você, essa rotina. Você tá vendo a minha tela? Tá, né? Então, ó, se você observar, aqui ainda é a primeira parte do salão. Tá vendo? Da primeira foto que eu mostrei, o pinheirinho aqui, a gente alugou a casa do lado. Nessa época aqui, a gente já tinha 15 profissionais, 2 anos e meio depois. 15 profissionais com agenda cheia. Tudo por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisaria se tornar especialista em marketing, se tornar especialista em vendas. É óbvio e lógico, né, que como eu já falei antes, que eu sou a cofundadora da Cera Marroquina, o fato da gente ter a cera marroquina, a depilação como serviço luz, fez tudo melhorar. Eu vou explicar esse conceito de serviço luz para você poder entender como que foi essa virada. Só que se a gente não tivesse, ainda mais naquela época, onde ninguém sabia o que era cera marroquina, hoje em dia a marroquina é super famosa, a marroquina já está nos Estados Unidos, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos, a gente já exporta para os Estados Unidos, a gente já exporta para a Europa. A gente tem 2 milhões de mulheres que utilizam cera marroquina todos os meses, né? Então, a cera marroquina, ela fala por si já. Mas naquela época, não, né? Mas mesmo assim, o nosso marketing hoje, para atrair cliente para o salão, para fidelizar, é ainda muito mais forte e elaborado do que 20 anos atrás. Então, tem esse ponto do serviço luz que fez a virada, mas olha isso, em 2 anos e meio, olha o que aconteceu, a gente já tinha 15 profissionais. Agora, olha o que aconteceu em 5 anos. Olha o que aconteceu. A gente, no mesmo lugar, gente, na mesma, na mesma rua, no mesmo endereço, tudo bonitinho. O que que aconteceu? A gente, deixa eu fechar aqui os outros, senão eu tô me confundindo aqui. Aqui. Olha isso. Aqui a gente já tinha 25 profissionais. 25. Olha o tamanho disso. A gente fez toda essa reforma. Aqui a gente tinha entendido literalmente o pulo do gato. A gente tinha masterizado, a gente tinha se tornado um mestre na arte de trazer cliente para o nosso salão todos os dias. Nessa época eu já não trabalhava mais no salão,
O CIDS já não atendia mais, porque no começo começou só comigo, eu sendo a primeira depiladora, e assim foi crescendo. A agenda do CIDS, que não tinha cliente, começou a ter fila de espera, graças à minha agenda de depilação, né? Porque aí as clientes que vinham para depilar aproveitavam para fazer cabelo. E a cliente que depila todo mês, a cliente depila todo mês, e aí ela fazia, né, cabelo todo mês, ela fazia unha toda semana. Cara, o salão lotou, a gente tinha 12 profissionais manicures, né? Nessa mesma época, a gente fez o seguinte, a gente decidiu fazer o seguinte, será que se a gente montar um segundo salão, a gente vai ter a mesma... A gente vai aplicar todas essas ferramentas de marketing, a gente vai conseguir criar esse movimento? E adivinha? Bum! Gente, em 3 meses, a gente saiu de um salão do absoluto zero para um salão com 40 mil de faturamento. E aí a gente decidiu fazer mais um teste. Vamos montar um terceiro salão? E a gente fez. E bum, de novo, em apenas 3 meses, 40 mil de faturamento. Como? Como? É mágica? Não, é processo, é metodologia, é um passo a passo que você precisa seguir para você conseguir ter esse resultado extremo. É um resultado extremo, um resultado incrível. É inabalável. Você se torna um negócio inabalável. E eu sei que talvez se você trabalha sozinho, se você está começando, você pensa, eu acho que isso daqui nem é para mim. Mas entende, imagina se você começar pequeno, mas pensando grande. Onde você vai chegar? E uma coisa que eu quero trazer você para a presença aqui agora junto comigo é o seguinte. O Cids, quando eu comecei a trabalhar no salão, ele já tinha 23 anos de profissão. E ele estava passando um perrengue danado. Quantos profissionais você conhece na área da beleza que tem salão 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e continua da mesma forma, do mesmo jeito, passando perrengue, não tendo dinheiro, não sabendo o que fazer, não sabendo como administrar? Você entende? É um problema. Eu falo que é quase uma epidemia na área da beleza. É um fato real. Quando você entende todos esses conceitos que eu vou explicar aqui, você vai sair da massa. Você vai se diferenciar no mercado, porque você vai passar a ter habilidades que a maioria das pessoas não tem. Só isso. Só isso. E esse movimento que eu acabei de falar aqui para você, né, que a gente saiu de um salão com 200 clientes por mês para um salão para 8 mil clientes por mês, sendo atendida todos os meses, que é um movimento que a gente chama de movimento da referência. Então, a gente começou comigo, sendo uma profissional requisitada, com agenda cheia. A partir de mim, a gente replicou tudo que foi feito comigo para outras profissionais dentro do salão. E aí, o salão, junto com um serviço luz, se tornou referência. Cara, isso muda tudo. Deixa eu explicar para você um pouquinho o conceito de serviço luz, tá? Fica com a titia Polly. Eu prometo para você que vai valer a pena você entender isso. Vai valer a pena, porque você vai sair literalmente do amadorismo, de não entender, de não saber o que está acontecendo na sua vida, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, para você acompanhar comigo, tá? O que é serviço luz? Vamos lá. Então, a primeira coisa né, falando sobre o serviço luz, como que eu encontro o serviço luz? Qual que é a lógica do serviço luz? A lógica do serviço luz é o seguinte, é diminuir a quantidade de nãos que você recebe e aumentar a quantidade de sims. E o que isso significa, tá? Imagina o seguinte, imagina que isso acontecia com a gente. Por isso que é tão fácil para mim ensinar isso para você. E eu amo ensinar isso. Porque na hora que clicar na sua cabeça isso que eu tô te explicando, menina, você vai mudar a sua história de vida, tá? Porque assim, ó, a gente convidava pessoas, na época a gente fazia através de cartas, a gente fazia através de panfletos. E como que é o marketing comum que nós somos ensinados, né?
que é o seguinte, e hoje em fazer a mesma coisa, mas na internet. Não mudou nada, tá a mesma aposta, sabe? Então, imagina o seguinte, imagina o Cid, por exemplo, ele era especialista em fazer um tratamento para abaixar o volume do cabelo, né? Que a gente chamava de defrisê, né? Imagina o seguinte, quantas pessoas que a gente vai sair para convidar para fazer defrisê, ou até mesmo para fazer uma escova, que as pessoas vão dizer sim. Quais são as chances que essa pessoa vão dizer sim? Quais são as chances que as pessoas vão dizer sim, logo de cara, para fazer uma massagem relaxante, uma drenagem linfática, uma limpeza de pele, né? Você precisa de fazer um trabalho muito forte, muito grande, porque isso não é uma necessidade básica da mulher. Ela vai fazer quando ela tem dinheiro, ela vai fazer quando ela precisa de verdade, né? Às vezes ela vai tentar fazer em casa, essa coisa toda. E a gente recebia muitos, muitos e muitos e muitos nãos. E a gente falou assim, será que não existe um serviço em que a gente consegue aumentar a quantidade de sims? Que as pessoas, o que que a mulher mais precisa? O que que a mulher precisa? Se ela vai, olha só que louco isso. Se a mulher vai, por exemplo, numa balada, ela precisa disso que eu vou falar. E vai pensando aí já. Se ela vai num encontro romântico, ela precisa. Se ela vai num médico, ela precisa. Ela precisa. Ela precisa. Se ela vai num clube, ela precisa. Se ela vai numa viagem, ela precisa. Se ela vai numa reunião de negócios, ela precisa. Ela precisa. Se ela vai fazer um namoro especial com o namorado, com o marido, ela precisa. Eu tô falando da depilação, né? E foi aí que a gente criou a cera marroquina. Por que que a gente criou a cera marroquina? Porque eu tenho uma pele muito sensível. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque não é o foco aqui, tá? O foco é ensinar você. Só que eu tô mostrando para você como foi que a gente pensou para chegar nesse raciocínio que eu tô ensinando você aqui agora. A minha pele é muito sensível, eu tenho alergia de absolutamente tudo. Eu tenho psoríase por troca de excitação, minha pele é bem desafiadora. Eu tenho que cuidar muito bem da minha pele. E nenhuma cera dava para mim. Eu tive muita alergia, empipocava. Eu ficava 15 dias com a pele empipocada. Quer dizer, eu tirava o pelo, estava me incomodando. Aí eu ficava 15 dias empipocada, não conseguia usar saia, não conseguia usar nada. E aí eu precisava de depilar de novo. Não dava certo. Era terrível para mim. E aí a gente criou uma cera que resolveu todos esses problemas. Que é a cera marroquina, que hidrata, que é macia, que não encrava os pelos, que é antialérgica, que dói 80% menos que as outras ceras. E é uma necessidade básica. Então, olha só a lógica do serviço luz. Quando você tem um serviço que atrai cliente, ele está aqui no topo, sabe? Ele está aqui no topo. Então, o maior número de pessoas estão falando sim para você. Aí o que começou a acontecer com a gente? A gente conseguiu atrair muita gente para o nosso serviço luz, que era a depilação com a cera marroquina. A gente atraía essas pessoas aqui, muita gente. E o que começou a acontecer? E a gente não sabia que isso ia acontecer. A gente nem imaginava. Foi intuitivo, aconteceu mesmo, sabe? A gente até achou que foi um milagre de Deus para as nossas preces e orações. Aqui começou a acontecer o quê? Essa cliente saía da depilação, ia para quê? Para a unha. Começava a fazer a unha. E a gente começou a perceber que depois da unha, ela ia para o cabelo. Ela ia fazer cabelo, porque o cabelo é o último que as pessoas aceitam. Porque, gente, entende uma coisa? Cabelo é como se você pedisse para a pessoa casar com você. É um pedido de casamento, que é muito sério. Eu não entrego meu cabelo para qualquer um. Não entrego mesmo. Eu já tive corte químico, eu já platinei meu cabelo caiu. Gente, foi terrível. Então, é um pedido de casamento. Você entende que com a depilação não? Com a depilação não é um pedido de casamento, é um pedido para ir ali. Vamos ali no cinema, sabe? É mais ou menos isso? Vamos ali no cinema rapidinho comigo, entendeu? Vamos ali. Poliana, mas é virilha. Ela vai ter que mostrar. É verdade, é verdade. Só que as mulheres já estão acostumadas com isso. E se você oferece um benefício extra, se você sabe fazer um bom marketing, se você oferece uma vantagem muito maravilhosa para ela ir conhecer o seu salão, o que que vai acontecer? Ela vai.
Ela vai, como que eu sei disso? Porque aconteceu comigo. E acontece com centenas de donos de salões que eu ensino essa técnica, né? Então, começou a acontecer isso. Então, a gente trouxe muita gente para depilação que foi levando para as outras áreas. Até que a gente chegou ao ponto de ter fila de espera para cabelo, que era tão difícil de conseguir cliente. Então, essa é a lógica do serviço luz. E é, e uma coisa importante aqui, nem todo serviço que parece ser luz é. Porque eu vejo manicure falando, manicure é serviço luz. Por que que manicure não é serviço luz? E a gente tentou fazer isso com manicure também, tá? Por quê? Uma manicure para ter agenda cheia, você sabia que uma manicure para ter agenda cheia, ela só precisa de 54 clientes, se ela for boa mesmo, para cliente voltar toda semana, porque a cliente volta toda semana. Então, a gente fala de serviço luz é quando esse serviço ele é capaz de não só trazer muita cliente, lotar a agenda, mas ele também precisa ser capaz de expandir o negócio, fazer o seu salão crescer, entende? Então, 54 clientes de uma manicure não serve, não dá para lotar a agenda de uma depiladora, não dá para lotar a agenda de um cabeleireiro. Então, é um erro, não dá, não é o suficiente, entende? E a mesma coisa com o cabelo, tá? Então, qual que são os pré-requisitos para você identificar um serviço luz? É um serviço que todo mundo precisa. Precisa ser um serviço que todo mundo precisa. Por isso a depilação é tão poderosa. As mulheres, elas têm uma necessidade de depilar, tá? Poliana, eu não tenho depilação. Você está ensinando aqui não vai servir para mim? Claro que vai. Claro que vai. Você vai aplicar todas as ferramentas que eu vou explicar aqui hoje para o seu serviço. Mas você vai ter que escolher o serviço que mais se parece com o serviço luz. Se você não tem depilação. Se você tem depilação, perfeito, você vai usar isso para depilação. Poliana, você já testou isso usando as outras ceras? De jeito, maneira nenhuma. Só uso cera marroquina na minha vida, claro, óbvio, né? Mas o foco aqui eu te ensino marketing, tá? Eu só estou te explicando a lógica por trás, ok? Mas vai funcionar o marketing. Você vai explodir as suas vendas? Não sei, você vai ter que testar, tá bom? Então, é um serviço que todo mundo precisa. Ele precisa ser escalável. O que que significa algo escalável? Ser escalável é quando você consegue treinar uma pessoa muito rápido. Então, por exemplo, com a metodologia da cera marroquina, eu consigo treinar uma pessoa do absoluto zero que não sabe depilar. Em 2 semanas, ela é uma profissional extremamente competente. Inclusive, nos meus salões, eu não contrato ninguém que já seja profissional. Eu treino. Nós treinamos, tá? E eu ensino isso para todos os meus clientes também. Você não pode fazer isso com uma manicure. Você tem que contratar uma manicure que já é profissional. Você tem que contratar um cabeleireiro que já é profissional. E aí, escalar isso é muito mais desafiador. E o mais importante, precisa ser lucrativo, tá? Você precisa ter dinheiro sobrando. Se não for lucrativo, não dá. Por que que eu falo que a depilação ela é muito lucrativa? Porque, por exemplo, em 1 hora, você consegue fazer 4 partes de depilação. Se você cobra numa média de R$ 30 por parte, você fatura R$ 120 em 1 hora. É muito rápido. E quando você se torna uma profissional depiladora rápida mesmo, profissional mesmo, especialista, você consegue fazer aí até umas 8 partes por hora. É muito rápido. Você se torna muito especialista de verdade. Isso já não acontece com a manicure, por exemplo, né? Porque é limitado o tempo. Porque você precisa de tempo para fazer isso. Então, a lucratividade é muito menor, entende? Eu não estou falando que ser manicure é ruim, não é isso. Eu estou falando de serviço luz. E a gente identificou, tanto que a gente tinha 12 manicures no meu salão. Ser manicure é excelente, é incrível. Só que eu estou falando do conceito de serviço luz, que tem que ser, todo mundo precisa, é escalável e é lucrativo, tá? Agora, o que que acontece? Eu vou entrar numa outra parte aqui, mas antes eu preciso de saber se tá tudo bem com você aí. Respira, tá tudo bem? Tá dando para entender tudo que a titia Cora tá falando aqui, tá? Porque agora a gente vai entrar na questão do marketing em si, tá? Deixa eu só parar aqui um minutinho para eu explicar uma coisa. O que aconteceu? A gente cometeu alguns erros no começo, quando a gente começou a crescer. Porque assim, ó, existe 1 milhão de marketing que pode ser feito. E a gente não sabia. A gente começou por tentativa e erro. A gente fez muitos treinamentos e tudo. Mas mesmo esses treinamentos de vendas, era muito desafiador aplicar eles para a área da beleza.
ele era muito focado para grandíssimas empresas, não especialmente para a área da beleza. Então, tudo que a gente aprendia, a gente tinha que vir e traduzir para o nosso negócio. Então, a gente cometeu muito erro no começo. E eu vou comentar alguns erros desses para você, tá? Por exemplo, a gente, dentro da depilação, né, a gente falou, entendi, nosso serviço luz é a depilação, então a gente vai divulgar só a depilação perfeita. Então, o que a gente começou a fazer? Vamos dar uma parte de depilação gratuita, porque a gente queria muito que as pessoas viessem conhecer a cera. Porque a gente pensou o seguinte, a pessoa vai vir conhecer a cera e ela vai amar, vai se apaixonar e vai fidelizar. E a gente está feito, é isso que a gente precisa. Só que não foi isso que aconteceu. Então, a gente dava uma parte, que ela podia escolher, podia ser buço ou axila, e ela vinha. Só que começou a acontecer que a pessoa vinha para depilar só essas partes. Então a gente, além de não vender mais partes, de não faturar, a gente ainda tinha prejuízo, porque a gente tinha custo, né? Com material e tudo. E a gente falou, meu, isso daqui não tá funcionando. Aí a gente começou a entregar panfleto pro Deus e mundo falando da cera marroquina. E também a gente até atraía curiosos, mas as pessoas não ficavam. Não era um sistema sólido. As coisas não estavam funcionando como a gente pensava que ia funcionar. Até que a gente entendeu que isso assim, eu estou resumindo, tá? Anos de história para você. Que foi muito perrengue para chegar nesse ponto que eu estou contando aqui para você. Até que chegou um ponto que a gente percebeu que tinha que ter um, um, um processo. E qual foi o processo que a gente entendeu? A gente tem que ter um processo que a gente chama de aquisição, que é a aquisição de cliente, trazer o cliente novo. Mas não adianta só eu ficar trazendo cliente novo e aí você se torna o salão saco furado, que eu chamo, né? O que é o salão saco furado? Você me fala se você é um salão saco furado. Que entra cliente, mas do mesmo jeito que entra, sai, não volta. E eu sei que você é um salão saco furado por um motivo muito simples. Pelo mesmo motivo que eu sabia que eu era um salão saco furado. Porque se você estivesse atendendo absolutamente todas as clientes que você já atendeu até hoje, você precisaria de no mínimo duas unidades para atender todo mundo, né? Então, por que que o cliente vem e ela vai embora? Porque não tem um sistema, não tem um passo a passo, não tem uma metodologia para manter essas pessoas, que é o que as grandes empresas fazem. E aí a gente sacou isso. Então, não adianta só a gente ficar colocando pessoas, a gente tem que ter um sistema que mantém esses clientes com a gente. Então, a gente criou os três pilares da Cera Marroquina. Na verdade, hoje a gente tem quatro, mas eu vou falar de três, tá? Aqui hoje. Então, o primeiro é a aquisição, trazer clientes novos para o teu salão. O segundo é você monetizar. O que é monetizar? Monetizar é você fazer o cliente vir por uma promoção extremamente estratégica, algo poderosíssimo, e essa pessoa, ao chegar no seu salão, você oferece outros serviços. Ou seja, ela veio para gastar R$ 30 e você incentiva ela a gastar 60, 70, 80, tá? Tem um processo para isso. E eu vou te dar um script hoje já para isso, fica tranquila, tá? E tem um terceiro pilar, que é a ativação. A ativação é quando a gente fala de duas coisas. Uma, da fidelização e da reconquista do cliente novo, tá? A fidelização é muito importante, porque por vários motivos. Porque você vai ter sempre esse cliente fiel voltando, mas 90%, 90% das suas clientes novas, quando você tem clientes fiéis, começam a vir através das indicações das suas clientes fiéis. Olha que incrível isso. Você entende que você coloca uma máquina para funcionar? É uma máquina atratora de cliente em massa. Isso é fenomenal. E foi isso que começou a acontecer com a gente. Por isso que a gente saiu daquele salãozinho para aquele salãozão. Então vamos lá. Eu vou explicar cada um desses para você, tá? Então aqui, ó, conquistando o cliente todos os dias. Então o primeiro é aquisição. E tem três pontos importantes aqui para você conquistar um cliente novo, que é, primeiro, dar uma super vantagem para essa pessoa querer te conhecer. Tem que ter uma vantagem, tem que ter, tá? Muito poderosa. Número dois, fazer convites, anúncios todos os dias. Coloca aqui para mim nos comentários para ver se você entendeu. Preciso fazer anúncios
convites todos os dias, tá? E 3, óbvio, entregar um serviço esplêndido, tá? Só para falar para você uma coisa aqui, isso daqui que eu estou mostrando para você faz parte de de uma imersão de marketing que eu fiz para há algum tempo atrás. Então, esse daqui é um conteúdo super exclusivo e eu vou disponibilizar ele para você, inclusive, tá? É, e algumas ideias práticas que você pode fazer para poder conquistar novos clientes. Fazer convites externos. O que é um convite externo? Ah, eu não estou com nem aqui um passo para mostrar para você. O que a gente faz hoje, por exemplo, tá? Convite externo é realmente sair para convidar pessoas. Mostrar a tua cara. Mostrar que você existe. Fazer parceria com o comércio. Fazer indicações. Dar um desconto incrível. Por exemplo, 50% de desconto em uma parte. Fazer anúncios no Facebook. Stories no Instagram. Depoimentos. Promoção 50, 30, 20. O que é essa promoção 50, 30, 20? A pessoa vem a primeira vez, porque daqui também é uma campanha de fidelização, né? Ela vem a primeira vez, ganha 50% de desconto. Na segunda vez ela ganha 30. E na segunda vez ela ganha 20. Então você faz ela ficar no seu salão por mais tempo, pelo menos 3 meses. Aí vamos para o segundo pilar, que é vender mais para o mesmo cliente. Então, olha aqui. Quais são os 3 pontos desse pilar? O primeiro é você oferecer outras partes do serviço que você já está fazendo. Então, vamos supor que a pessoa veio para depilar a virilha, por exemplo. Você vai oferecer um músculo, uma axila, uma meia-perna. Vamos dizer que ela veio fazer a mão, né? Você vai oferecer o pé. Vamos dizer que ela veio fazer uma escova. Você vai oferecer uma hidratação antes. Ela veio fazer uma massagem. Você vai oferecer o quê? Uma limpeza de pele. É você oferecer mais, tá? Oferecer outros serviços, como eu acabei de explicar agora. E 3, fazer combos. Combos. Combos é incrível, é maravilhoso. Por exemplo, um combo que a gente vende muito aqui no meu salão é um combo de esfoliação, porque a gente tem um esfoliante extremamente especial da cera marroquina que você pode esfoliar imediatamente antes da depilação. Então, a cliente deitou na maca para depilar, você faz a esfoliação antes, depois você depila e depois você faz um tratamento de clareamento extremamente especial. Então, a gente vende esse combo fechadinho. A gente racha de vender esse combo, tá? Então, isso é uma forma de fazer o quê? De monetizar. E quais são as ideias práticas para isso? Oferecer um serviço a mais, dar desconto no serviço que a cliente não conhece ainda, fazer um combo, um serviço a preço especial, fazer pé e mão e ganhar um spa, por exemplo, pacote de serviço. Você pode fazer um clube de membros, fazer sorteio para quem consumir, fazer tantas partes e vai pagar tantas partes, fazem, por exemplo, 3 partes e pague apenas 2, coisas assim, para você fazer a cliente consumir mais. E o último é fidelizar e reativar. Então, quais são? Aqui são 4 pontos, tá? O primeiro, fazer uma pesquisa imediata sobre como foi o atendimento. Como que ela percebeu esse atendimento? Foi bom? Você tem que fazer essa pesquisa, tá? Número 2, oferecer vantagem para o agendamento antecipado. Se você agendar hoje, você vai garantir tantos por cento de desconto, tá? Fazer cartão de fidelidade e pós-venda, tá? Pós-venda é perguntar se você faz cabelo, como está seu cabelo, como ficou seu cabelo, como você está se sentindo, se foi depilação, como está tua pele, se foi sobrancelha, você gostou, né? Então, é esse interesse pela cliente, tá? E como que eu faço isso? Ideias práticas. Oferecer vantagem para o reagendamento, mandar mensagens uma semana após o atendimento para saber como ela está se sentindo. Criar uma oferta especial para pessoas que não vão no seu salão por 3 meses, né? Ligar para lembrar do agendamento. Estar sempre presente nas redes sociais. Fazer promoções especial de terça e quarta-feira. Fazer eventos, por exemplo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, eventos mesmo. Convidar a pessoa para um evento. Mensagem de aniversário e dar um presente especial. Percebe? Tem muita coisa que você pode fazer, né? Só que tem 4 ações que você precisa fazer todo santo dia, que é o quê?
Mandar mensagens para ativar clientes que não estão vindo mais no seu salão. Mandar mensagem de pós-vendas e reagendamento. Pedir indicação para todas as clientes e convidar pessoalmente pelo menos 3 pessoas por dia. Eu juro, se você fizer essas 4 ações todo santo dia, você vai ter um salão abarrotado de cliente, com lista de espera, tá? E agora, olha o que eu vou compartilhar com você. Eu vou compartilhar com você isso daqui, ó. Ah, não tá aqui, peraí, que não é esse. Peraí. Eu vou compartilhar com você lá no nosso grupo, tá? Esse material aqui. Peraí que eu não tô achando. Espera só um pouquinho. Que é o quê? Eu não quero que você quebre a cabeça. Ah, como que eu vou fazer tudo isso? Eu vou te dar um passo a passo, tá? Espera aí, eu tô achando. Calma aí que a gente já acha. Espera aí. Eu quero mostrar para você ter a visão mesmo, sabe? Do que a titia Poli tá falando aqui. Ah, eu perdi o negócio, gente. Não ficou aberto. Que bom, né? Espera aí, eu vou abrir aqui para você de novo, tá? Agora sim, vai abrir. Eu vou compartilhar esse conteúdo aqui com você, tá? Que são scripts de venda, né? Então, aqui tá mais ou menos explicando para você, tá? E olha que legal. Aqui tá por pilares que eu acabei de explicar. Então, tá aqui, ó, script de aquisição. Então, aqui, ó, tem textos para você literalmente copiar e colar, tá? Ó, olha só, de aquisição. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 ideias de estratégia. Aqui, eu tô falando da depilação marroquina, óbvio, porque é o que eu faço, tá? Mas você vai mudar para o seu serviço, pelo que você está fazendo, pelo que você faz. Beleza? Então, aqui, ó, 5 ideias de maneiras de você conquistar um cliente novo. Aqui tem mais quantas ideias? Olha isso. 9 ideias para você monetizar, fazer o cliente gastar mais. Olha que incrível. E aqui, de fidelização e reativação, você tem mais 8 ideias de como fazer. Com tudo prontinho, ó. Tá tudo pronto, ó. É só você literalmente copiar e colar. Tá pronto, conforme eu prometi para você. Você vai copiar e colar esses scripts aqui, pensando para cada campanha que você quer fazer. Ah, eu quero conquistar um cliente novo. Ah, eu quero fazer o cliente gastar mais. Ah, eu quero fidelizar meu cliente. Eu quero reativar um cliente que está sumido. Tá tudo aqui para você. Pronto, eu vou mandar lá no grupo, tá? Vou mandar no grupo para vocês lá, fica tranquilo. Inclusive, aqui abaixo vai ter o link do grupo novamente, se você não está no grupo ainda. E eu quero falar uma coisa muito importante. Faz sentido isso que eu falei para você? Você acredita que você vai poder sair daqui já, assim, cheia de ideias e ferramentas do que fazer? De como fazer? Sim, não é verdade? Então é o seguinte, eu quero convidar você para se aprofundar nisso e sair realmente do amadorismo e ir para se tornar uma especialista. No dia 18 de junho, eu vou fazer uma imersão muito poderosa. É uma imersão que chama Agenda Cheia Online. Que é o quê? O que eu vou fazer de diferente do que eu fiz hoje? Primeiro que são 3 horas de aula. 3 horas. Aonde eu vou tirar você do amadorismo do marketing para a conquista de cliente. Você vai se tornar profissional. Você vai entender nessa imersão como você vai ter uma agenda com mais de 6 clientes por dia. Por dia. Se você tem colaborador, você vai aprender como fazer isso para cada profissional seu. Se você está achando que esse conteúdo que eu expliquei aqui para você já é incrível, extraordinário, imagina passar 3 horas comigo. Uma das coisas que a gente vai, que eu vou entregar para você, que eu vou explicar para você, que eu vou me aprofundar com você, é o que eu chamo do meu mapa mais poderoso do universo, que é o mapa 30DC.
que é o meu mapa de 30 dias de estratégias extremamente poderosas para você lotar sua agenda. Nesse mapa, eu literalmente entrego um mapa para você com mais de 40 estratégias, com tudo pronto, com post pronto, para você editar, né? Para você editar. Eu uso uma plataforma gratuita que você pode editar os posts para você postar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, o que você quiser. Eu dou todos os textos prontos. Eu ensino tudo. Eu ensino você a ser ranqueado no Google, para as pessoas te encontrarem no Google. Quando as pessoas perguntarem na sua cidade sobre o seu serviço, você aparecer em primeiro lugar. Você vai sair literalmente de ser um profissional onde ninguém te conhece para uma profissional referência. Eu vou te transformar em uma mestre na arte de encher a agenda. E o que eu peço para você? 3 horas do seu tempo, no dia 18 de junho. Começa às 5 da tarde. A gente vai ficar 3 horas estudando profundamente. E não é só teoria, eu vou te dar na prática. Eu vou mostrar para você o que é, como faz. Eu vou entregar para você as melhores estratégias que eu já utilizei nos meus 24 anos de salão de beleza. E eu vou entregar as melhores, só as que mais funcionaram, só as que funcionam para trazer clientes todos os dias para o meu salão, tá? Simples assim, simples assim. Você vai aprender um funil de vendas para salão de beleza. O que é um funil de vendas? Que a maioria do salão de beleza não tem cliente todos os dias porque não tem esse sistema, né, que realmente faz a cliente percorrer por todo o sistema, por todo o processo, né? Você vai entender ainda, né, mais profundamente exatamente como escolher no serviço luz. E você vai ter muito mais do que isso. Você vai ter lucro alto, dinheiro no seu bolso. Você só vai ter agenda vazia se você quiser daqui para frente, depois desse dia, tá? Você vai se tornar, literalmente, uma mestre na arte de encher a sua agenda, tá? Essa imersão, ela é ao vivo, tá? É ao vivo. E você vai ter a gravação dela depois. E eu vou te entregar vários bônus. Como eu te falei, vou te entregar posts prontos, textos prontos, o mapa perfeito da agenda lotada, de exatamente das promoções, das campanhas, de tudo, como fazer. Você vai receber isso. Tudo pronto para você. E ainda a gente vai dar um acompanhamento para você é, processar tudo isso num grupo fechado de uma semana. A gente vai te acompanhar por uma semana. Eu não sei quanto que você imagina que custa essa imersão, mas essa imersão, ela deveria custar no mínimo R$ 1.000. Porque você, imagina, se você tiver 6 clientes por dia, olha isso, 6 clientes por dia, vezes, numa média aí, no mínimo de R$ 50 por cliente, você faturaria R$ 300 por dia, vezes 22 dias trabalhados, a gente está falando de faturamento de R$ 6.600 por profissional, para o resto da vida. Então, esse conhecimento aqui, ele vai levar você para experimentar uma vida que talvez você nunca tenha experimentado antes. Deveria custar no mínimo R$ 1.000. Mas a verdade é que eu quero de verdade que você tenha uma vida diferente. Eu quero mudar a realidade de vida que você experimenta hoje. E você já vai poder sentir o poder do que eu vou te ensinar no dia 18 se você implementar essas estratégias que eu passei aqui para você hoje, esses scripts aqui que eu mostrei para você hoje, que eu vou entregar para você lá no grupo. E aí você vai ficar pensando assim, meu Deus, se isso aqui já funcionou, o que a Poliana vai explicar no dia 18 vai mudar a minha vida. E eu vou falar para você, vai. Vai mudar a sua vida. Quanto valeria mudar a sua vida? Quanto valeria mudar o fato de você passar de uma pessoa sem cliente para uma pessoa com cliente? Quanto mudaria a sua vida se você passasse de uma pessoa sem dinheiro para uma pessoa com muito dinheiro no banco? Quanto mudaria a sua vida se você... Quanto valeria, né? Se você pudesse, sabe, coisas do tipo poder pagar um convênio médico para seus filhos, poder colocar eles numa escola melhor,
poder fazer uma viagem internacional. Eu não sei qual que é o seu sonho, comprar uma casa, comprar o local onde é o seu salão. E tudo isso você só vai conquistar através de uma agenda cheia. E é isso que eu vou me aprofundar ainda mais na nossa imersão. Agenda cheia online no dia 18. E para você participar, não vai ser R$ 1.000, não vai ser R$ 500. Vai ser apenas R$ 150. Só que essa oferta ela vai ficar limitada por muito pouco tempo. Você precisa correr, você precisa já garantir. Tem um link aqui, debaixo desse vídeo tem um link aqui, onde você vai clicar e você já vai lá para a página de compra, tal. Você pode pagar no cartão, se você tiver cartão de crédito, você pode parcelar em várias vezes, você pode pagar no boleto também, a gente não olha nome no Serasa, nada disso. É só você garantir a sua vaga hoje, tá bom? Eu, de verdade, espero que essa aula tenha aberto, colocado na sua vida realmente uma luz no fim do túnel, uma luz de que dá para você sair do amadorismo e ir e ter um salão como uma profissional de verdade, com a agenda cheia, com dinheiro no bolso, que você possa mudar a sua realidade de vida. Essa é a minha missão de vida. É isso, é para isso que eu existo hoje no universo. Eu, de verdade, espero te encontrar do outro lado. E eu vou gravar o vídeo para vocês, das suas dúvidas que vocês colocaram aqui, para depois eu posto lá no grupo para vocês, tá? Um beijo enorme no seu coração e eu espero você lá do outro lado.